Pessoas que já leram livros da Sarah J. Maas, digam-me, existe preparação possível para ler um livro dela? É que eu acho que não. Eu sofro e fico sempre destruída cada vez que eu acabo um livro dela. Eu estava a guardar esta opinião, conversa sobre o A Court of Silver Flames quando chegasse o meu livro físico, mas ele só saiu esta semana e não sei se ele vai chegar a tempo da minha mudança, por isso, como tenho aqui o cenário bonitinho e com todos os livros da Sarah J. Maas que eu tenho, decidi fazer esta opinião. Aliás, antes que se desvanecesse, que eu duvido, da minha memória, o que este livro me fez sentir, é melhor começar a falar e a falar já. A Court of Silver Flames é o quarto livro da trilogia, se vocês conseguem ver, está aqui. A Court of Thorns and Roses, que tem A Court of Thorns and Roses, A Court of Mist and Fury e A Court of Wings and Ruin, que é uma trilogia supostamente à parte da saga da Sarah J. Maas, Throne of Glass. Para os seguidores que leem em português, lamento informar-vos, esta excelente trilogia não está traduzida em português. Estão traduzidos alguns livros da saga do Trono de Vidro, que é a saga supostamente mais juvenil, mas que eu ainda não vos tenho opinião para dar porque eu ainda não li. Eu sei. Tenho que tratar disso rapidamente. Esta opinião não vai ter spoilers, ou pelo menos grandes spoilers. É o que eu tento sempre fazer no canal. E porquê que eu estou a referir isto agora? Porque sempre que sai um livro da Sarah J. Maas, há pessoas que são umas idiotas e não respeitam a liberdade do outro e começam a publicar spoilers à medida que vão lendo os livros. E não de maneira atentiva ao outro, ou seja, não escrevem cá spoilers naquele post ou naquela fotografia para advertir o outro que vai abrir, que pode não querer spoilers, que pode ver algum spoiler. Decidi então ler o livro em e-book e vamos à opinião propriamente em si, porque o que interessa é o livro e não as pessoas parvas e estúpidas que gostam de estragar a experiência do livro a outras pessoas. O A Court of Silver Flames segue a história de Nesta Akron, que é a irmã da protagonista da primeira trilogia, da Feyre. Nesta não era das minhas personagens favoritas de todo da outra trilogia. Resumindo, Feyre, a irmã da Nesta, era uma rapariga humana que vivia para além do muro, o muro que separa a terra dos territórios das fadas e dos humanos. Um dia Feyre tem uma ação que vai implicar que ela tenha de viajar para o mundo das fadas e assim começa a sua história. E com isso ela vai arrastar também as suas duas irmãs para este mundo completamente diferente do seu, mas que de certa maneira até interligado com o seu. E uma dessas irmãs é a Nesta. Ao longo de toda a trilogia temos vislumbres do que é a Nesta e do que ela poderá ser no futuro. E sinceramente não era das personagens, como eu vos disse, que eu mais gostava, porque a Nesta é daquelas personagens que eu acho que a maior parte das pessoas odeia ou que não percebe. Acho que é mais isso. E as outras são indiferentes. Porque ela tem atitudes muito mesquinhas, muito abruptas e muito frias, que nos fazem rapariga, trata-te. E então eu fui para este livro assim um bocadinho com as expectativas baixas, o que fez eu adorar ainda mais o livro. O outro protagonista do livro é o Cassian, que nós conhecemos também ao longo de toda a trilogia. Claro que na outra trilogia há assim alguns indícios que a Nesta e o Cassian há ali qualquer coisa, mas isso nunca desenvolve ao ponto que desenvolve neste livro, porque este é o livro deles. Este é um livro de fantasia, parece que eu estou a falar só de relações entre pessoas, mas é um livro de fantasia e por trás disto há guerras, há jogos políticos, há todo o mundo lá fora, literalmente, entre vários reinos ou condados, não é bem condados, mas vocês ficam com a ideia. Em Prythian e Eberron e é todo um mundo. Mas o que a Sarah J. Maas consegue fazer muito bem neste livro é inserir uma história de fantasia com romance, amizade, particularmente amizade, e aquele sentido de família muito, muito forte. E pode não ser família de sangue, mas também aquela família com quem nós criamos laços tão indestrutíveis como se fossem de sangue. Este é um livro adulto, é um livro que tem violência sexual, stress pós-traumático, depressão, trauma de todos os tipos
e todos os feitios e de como as pessoas ultrapassam esses traumas. A jornada da Nesta é absolutamente mágica, a maneira como ela lida com o seu trauma e o que está a passar. E é maravilhoso ver como aos poucos ela começa a descobrir que existe mais nela do que ela acha que tem, porque a sua autoestima foi tão abalada, mas tão abalada pelas situações que ela passou, que ela não sabia muito bem lidar com isso. Cada um lida de uma maneira diferente com o trauma, com a depressão, com a ansiedade, com o stress pós-traumático. Há quem fique intratável, um bocadinho como a Nesta, e que mande para todo o lado. Há quem se feche em copas, também um bocadinho como a Nesta. E há quem esteja a viver, mas não esteja bem a viver, porque simplesmente está aqui. E esta é a parte do livro que nos faz emocionar, claramente, porque eu acho que toda a gente já teve uma situação semelhante, mais ou menos, ou conhece alguém que passou por uma situação semelhante. É um livro que aborda questões duras como esta, como o luto, e acho fantástica a maneira como a Sarah J. Maas consegue incluir estes temas num livro de fantasia, com toda uma panóplia de coisas épicas a acontecer à volta, com fadas, com magia. É Sarah J. Maas, é a única coisa que eu tenho para dizer. É das minhas escritoras favoritas, será sempre, pelo menos por enquanto, das minhas escritoras favoritas, porque ela conseguiu transformar a Nesta numa personagem que eu não gostava, numa personagem que eu aprendi a admirar. E o sentido de irmandade cá neste livro é qualquer coisa de incomparável. As 700 e tal páginas deste livro voaram. A Filipa diz que eu inalei este livro, porque eu já não me lembro, eu acho que li-o em 2 dias ou qualquer coisa assim, porque é de tal maneira impactante que uma pessoa fica sem saber muito bem o que fazer, só quer ler mais e mais, e depois quando acaba fica com aquela sensação que quer ler outro livro. Portanto, isto é o que a Sarah J. Maas nos faz. Ela distrai-nos totalmente aos bocadinhos e depois vai a esses bocadinhos e ainda nos destrói mais. No meio disto tudo, claro que tem uma história de amor à Sarah J. Maas. Eu acho que ela esticou-se um bocadinho nas cenas de sexo neste livro. Aliás, acho que isso não é o mais importante do livro. O mais importante é mesmo a jornada da Nesta e de outras personagens que vão surgir, que eu não vou spoiler. Havia momentos em que eu fiquei tipo, too much information, Sarah J. Maas. Além disso, o final parece que tinha mais coisas naquele final, porque algumas partes são um bocadinho anticlimáticas, porque está a correr uma coisa grandiosa e espetacular com umas personagens e de repente corta-se tudo e está a acontecer novamente outra coisa com outra personagem. Esta personagem tem de sair daqui e ir para o outro lado. E quebra-se um bocadinho daquela sensação de acontecer uma coisa épica e vamos sentar e respirar e pensar. Não, temos de ir para o outro lado. O que para mim até é muito bom, isso acontece muito frequentemente nos livros da Sarah J. Maas, mas neste livro parece que faltava ali algumas coisas, alguns capítulos, e não sei se foi porque a editora ou mesmo decidiram que o livro já estava demasiado grande e decidiram cortar, pelo menos dá essa sensação. Eu não me importava, porque se este livro tivesse 1000 páginas, eu li este livro, eu li as 1000 páginas. No entanto, não deixa de ser para mim um livro 5 estrelas. Não pelo romance, e apesar de tudo, eu sou uma sucker por romance e gostar imenso do romance. E dos romances e dos casais e dos ships que a Sarah J. Maas cria. Porque os ships dela são... Eu acho que ninguém consegue fazer um enemies to lovers como a Sarah J. Maas. E ao mesmo tempo neste livro começa-se a lançar sementes para o que vai acontecer na grande escala em Prythian, que é onde se passa a maior parte da situação da história. Mas este romance, tirando aquelas partes, não foi o que me atraiu nesta história. Foi mesmo aquela sensação de irmandade e aquela sensação de que amizade, amor, ajuda-nos a ultrapassar quase tudo. E quando eu falo em amor, não falo amor também próprio, amor nosso. Criar autoestima e percebermos também que nós temos qualidades. E para isso, para nós nos apercebermos disso, às vezes é preciso um caminho longo e um caminho muito, muito árduo. É um livro que eu vou dar 5 estrelas e provavelmente esta opinião está uma treta, porque eu falo e depois acho que não digo nada.
Espero que um dia se aventurem neste mundo se estão interessados, porque vão ter uma grande surpresa. E vemos no próximo vídeo. Tchau!